Lá no alto da floresta, onde a luz do sol mal consegue penetrar as camadas de folhas, existe um par de olhos que não pisca. Enquanto a maioria dos animais vive preocupada com o que rasteja no chão, a arpia domina os céus com uma frieza assustadora e garras de 12 centímetros que mais parecem punhais. Neste vídeo, você vai entender por que até os macacos mais valentes se calam quando a sombra dessa ave passa sobre eles. O medo que a arpia inspira não é exagero, é biologia pura, e a floresta inteira já aprendeu a respeitar esse predador silencioso. Se você nunca viu uma arpia de perto, prepare-se para entender por que ela parece ter saído de um filme de fantasia. O rosto dela tem um disco de penas ao redor, igual ao das corujas, mas numa versão gigante e muito mais perigosa. Esse disco funciona como um radar, captando cada barulhinho que vem de baixo, mesmo com todas as folhas atrapalhando o som. E o tamanho impressiona. Uma fêmea adulta pode pesar 9 quilos e ter uma presença que faz qualquer outro bicho pensar 2 vezes antes de enfrentá-la. É aquele tipo de beleza que a gente admira de longe, bem longe. Agora pensa numa águia com asas abertas de 2 metros voando no meio das árvores. Não é um voo reto e aberto como a gente vê nos filmes de natureza, é uma manobra arriscada entre galhos, cipós e troncos. A arpia consegue fazer isso porque suas asas são curtas e arredondadas, projetadas justamente para esse voo de precisão dentro da mata fechada. É como se um caminhão conseguisse entrar num corredor estreito sem esbarrar em nada. Pouquíssimas aves no mundo têm essa habilidade, e isso coloca a arpia numa categoria própria de caçadora. Em 2026, infelizmente, ver uma arpia na natureza está cada vez mais difícil, e isso torna cada aparição um acontecimento tenso. Com o desmatamento avançando, as áreas de floresta estão virando ilhas isoladas, e as arpias precisam se virar em territórios menores. Quando os pesquisadores conseguem avistar uma hoje em dia, é como encontrar um fantasma que insiste em resistir. Essa raridade toda só aumenta a mística em volta dela, e cada relato de avistamento vem acompanhado de um misto de admiração e preocupação. Vamos falar agora da parte que mais impressiona: as garras. As garras da arpia têm mais de 12 centímetros, o mesmo tamanho das garras de um urso pardo adulto. A diferença é que as do urso servem para cavar e revirar troncos, enquanto as da arpia foram feitas para perfurar e segurar firme. É como se ela tivesse 4 facas de açougueiro na ponta dos dedos, prontas para cravar na primeira presa descuidada. Não existe defesa contra um ataque desses, e os animais que vivem na copa sabem muito bem disso. E não é só o tamanho que impressiona, é a força por trás de cada garra. Quando a arpia fecha as patas, ela exerce uma pressão de centenas de quilos por centímetro quadrado, suficiente para esmagar ossos grossos sem dificuldade. No momento do impacto, a presa já era, não tem luta, não tem fuga, não tem chance. O coração para de bater antes mesmo que o cérebro entenda o que aconteceu. Essa força descomunal é o que garante que a arpia nunca erre o alvo e nunca precise gastar energia com perseguições desnecessárias. Para completar o pacote de guerra, as pernas da arpia são cobertas por escamas grossas que funcionam como uma armadura. Quando ela segura um macaco que ainda está vivo e tentando morder para se soltar, essas escamas impedem que os dentes penetrem na pele da ave. É uma proteção natural que permite à arpia manter a presa imobilizada até que ela pare de se debater de vez. A natureza realmente caprichou nesse modelo, criando uma máquina de caça que ataca sem se machucar. Chegou a hora de entender como ela se move no ar. A arpia consegue voar a 80 km por hora no meio das árvores, desviando de galhos como se tivesse um piloto automático de última geração. Ela não apenas mergulha, ela manobra, acompanhando cada movimento da presa em fuga. Esse voo acrobático exige um controle muscular absurdo e uma visão capaz de processar obstáculos em frações de segundo. É uma das demonstrações mais impressionantes de voo controlado que existem no reino animal. O silêncio é outra arma mortal da arpia. As penas das asas dela têm uma estrutura especial que corta o ar sem produzir aquele barulho característico de voo. Enquanto outras aves grandes anunciam sua chegada de longe, a arpia chega sem aviso, como uma sombra que simplesmente aparece. O primeiro som que a presa ouve é o estalo dos próprios ossos sendo perfurados. Não há tempo para alarme, não há tempo para fuga, só existe o impacto e o escuro. Vale falar da audição dessa ave. As penas ao redor do rosto formam um disco que capta ondas sonoras com uma precisão cirúrgica. A arpia consegue ouvir os batimentos cardíacos de um macaco escondido atrás de folhas e galhos. Ela não precisa ver para atacar, ela ouve onde o coração está pulsando de medo. Na segunda parte,
Vamos ver como ela usa tudo isso para dominar a floresta e o que aconteceria se esse predador simplesmente desaparecesse. Agora que a gente já conhece as armas da arpia, vamos entender o cardápio dela e o impacto que isso tem na floresta. O prato preferido são preguiças e macacos, animais que passam a vida inteira nas árvores e acham que estão seguros lá em cima. A arpia regula a população desses bichos, impedindo que eles se multipliquem demais e destruam as árvores novas que estão crescendo. É um trabalho sujo, mas alguém precisa fazer para manter a floresta em pé, e a arpia faz isso com maestria. A técnica de caça é sempre a mesma: silêncio, velocidade e precisão. A arpia simplesmente agarra a presa e sai voando sem reduzir a velocidade, arrancando o bicho do galho como quem colhe uma fruta. Não existe aquela cena de luta cinematográfica, existe um golpe seco e o vazio no lugar onde antes tinha um animal vivo. Minutos depois, a carcaça está sendo dividida no ninho ou num galho específico que a ave usa como mesa de jantar. É a natureza no seu estado mais bruto e eficiente. O mais fascinante é o efeito psicológico que a arpia causa nos outros animais. Quando um bando de macacos vê a sombra dela passando, o silêncio toma conta da floresta instantaneamente. Os gritos param, os pulos cessam, e todo mundo se esconde como pode. Esse comportamento mostra que o medo da arpia não é aprendido na hora, é um instinto antigo passado de geração em geração. A simples presença dela modifica o comportamento da floresta inteira, provando quem manda ali. E quem manda não gosta de dividir território com ninguém. Os casais de arpias são extremamente territoriais e defendem sua área com uma violência impressionante. Eles não têm predadores naturais, então o único desafio que enfrentam são outros da mesma espécie ou, infelizmente, os humanos que se aproximam demais dos ninhos. Um casal pode patrulhar quilômetros de floresta todos os dias, garantindo que ninguém entre sem permissão. É um reinado que dura anos e anos, desde que a floresta continue de pé. Para ajudar a proteger esses reinados, a tecnologia de 2026 tem dado uma força para os biólogos. Hoje é possível rastrear arpias em tempo real usando drones com câmeras térmicas e transmissores leves que não atrapalham os movimentos das aves. Esses aparelhos mostram por onde elas andam, onde caçam e quais áreas precisam ser preservadas com urgência. É a corrida contra o relógio para impedir que a arpia desapareça antes que a gente aprenda tudo sobre ela. Se a arpia desaparecer, o estrago na floresta vai ser enorme e rápido. Sem o medo que ela inspira, as preguiças e os macacos vão se multiplicar sem controle e comer todas as árvores novas que tentam crescer. A floresta vai perder a capacidade de se renovar, virando um lugar mais pobre e menos cheio de vida. A arpia não é só um predador bonito de se ver, ela é uma peça fundamental que segura o ecossistema inteiro. Perder ela é perder a floresta aos poucos. Outro ponto importante é que a arpia demora para se reproduzir, o que torna cada filhote um verdadeiro tesouro. Um casal cria apenas um filhote a cada 2 ou 3 anos, dedicando todo esse tempo para alimentar e proteger o pequeno. Se alguma coisa acontece com os pais ou com o ninho, aquela região fica décadas sem uma nova arpia para ocupar o lugar. É uma reprodução lenta num mundo que muda rápido demais, e isso torna a espécie ainda mais vulnerável. Os filhotes passam meses aprendendo a caçar com os pais antes de se aventurarem sozinhos. No começo, eles recebem comida já abatida, depois os pais trazem presas vivas para treinar, e só quando estão prontos eles partem para caçar por conta própria. Esse treinamento longo garante que a nova geração esteja preparada para enfrentar os desafios da floresta. É uma escola de caça rigorosa, onde o erro pode significar fome ou morte. Na cultura dos povos indígenas, a arpia sempre ocupou um lugar especial de respeito e temor. Muitas tribos acreditam que ela carrega o espírito de guerreiros antigos e usam suas penas em rituais para absorver sua força. O contato com a arpia é visto como um sinal dos deuses, uma conexão entre o mundo terreno e o espiritual. Esse respeito milenar mostra que o medo que a gente sente dela não é coisa moderna, é algo que acompanha a humanidade há séculos. Então, quando você pensar na floresta tropical, lembre-se de que o verdadeiro dono do pedaço não está no chão. A arpia está lá em cima, com suas garras enormes, seu voo silencioso e seus olhos que enxergam tudo. Proteger ela é proteger o equilíbrio de um mundo inteiro que depende do medo para continuar funcionando. E a pergunta que fica é: você andaria tranquilo embaixo da copa das árvores sabendo que esse fantasma pode estar te observando agora mesmo? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e de se inscrever para mais vídeos como esse, e até a próxima!